Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Nesta noite nós vamos tratar da temática agrotóxicos ou agrodefensivos. Agrotóxicos ou agrodefensivos depende da terminologia que você queira usar segundo o campo, qual lado do campo de batalha que você está. Se você está do lado, até porque essa dialeticidade é besteira, né? Mas se você está do lado dos produtores agrícolas de grande escala, não digo os pequenos, tá? Mas de grande escala, você busca utilizar o termo agrodefensivo, porque é um defensivo agrícola, uma maneira de você atenuar essa terminologia, porque o tóxico, ele causa aí, né, um efeito na nossa mente de que, não é bom, tóxico não é bom. Então, o agrotóxico é um termo que já denota uma certa percepção da utilização desse insumo químico na agricultura. Uma certa, digamos assim, se não uma cautela, ao menos um tom pejorativo, né? Já o agrodefensivo tende a atenuar essa questão pejorativa à saúde. Então é interessante nós nos ligarmos nesses termos. Mas o agrotóxico, portanto, é uma lei, ele é regido por uma lei base federal, uma lei nacional, naturalmente, né? É de cunho editada pela União, mas é uma lei nacional. E estabelece ali um certo controle na utilização desses insumos químicos na agricultura. Naturalmente, não são os pequenos agricultores, apesar de poderem, né, se assim agirem, não são eles os grandes campos, né, eles não são os grandes atores de regência dessa lei. Essa lei não é destinada aos pequenos agricultores. O fundo dela, no fundo, o objetivo fundamental dessa lei é naturalmente nós regemos a grande pecuária, a grande agricultura do Brasil voltada para a exportação. Então essa lei rege o tema agrotóxicos. O agrotóxico já detém, inclusive, essa terminologia na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, né, na parte lá da comunicação social, mas naturalmente, no nome da competência comum, da competência concorrente, o agrotóxico é tratado de maneira implícita, mas é necessário que nós entendamos que o principal regramento de agrotóxicos hoje, ele é feito por meio dessa lei e dos atos infralegais, tá certo? Naturalmente, a competência estadual para regular esse tema também existe e deve ser preservada. Vem comigo para a lousa então, pessoal, vamos tratar da lei que rege o tema agrotóxicos no país. Vem comigo então. Bom, gente, conforme vocês podem ver aqui na nossa tela, o tema agrotóxicos, ele é regido por uma lei específica que remonta à década de 89, né, certo? 89, final da década de 80, fim da União Soviética, início da criação, da idealização da criação da Organização Mundial do Comércio, que vai estabelecer uma lógica de instituição da divisão internacional das especialidades, ou seja, das competências naturais de cada país, uma retomada do liberalismo clássico, da doutrina de Adam Smith, que foi depois complementada por David Ricardo, e que é retomada naquilo que se chama como neoliberalismo, em que os americanos, os Estados Unidos, mais a Europa Ocidental, os vencedores da Segunda Guerra, excluindo a Rússia, eles iniciam um desenvolvimento, capitaneado pelos Estados Unidos, iniciam o desenvolvimento de uma ideia econômica de criação de uma economia globalizada. A diminuição das barreiras alfandegárias nacionais, o estabelecimento em um nível mais aprofundado das multinacionais, a criação de grandes acordos multilaterais no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Bom, pessoal, isso é final da década de 80 e início da década de 90. Né, a primazia americana e da Europa Ocidental no mundo. Pessoal, o tema agrotóxicos ele acompanha muito o papel que estava sendo revelado, ou ao menos crescendo majoritariamente naquela década de 90. O papel do Brasil como um grande exportador de commodities, que é o delírio, não é?
o delírio das elites rurais, as novas elites rurais brasileiras, que ocupam sobretudo o centro-oeste, né, porque as antigas elites rurais brasileiras era a economia do café e a economia da cana-de-açúcar. Essas são substituídas pelos produtores hoje de soja e de pecuária, né? Bom, essas commodities brasileiras hoje já materializadas em grandes empresas, né, nacionais, inclusive listadas nas bolsas de valores, inclusive na bolsa de valores, uma das bolsas de valores americanas, né, como é a empresa do Joesley Batista, etc., né? É interessante nós entendermos, pessoal, que existe então nessa década de 90 as condições fundamentais para que o Brasil então passasse a reduzir o seu espaço industrial com a abertura da economia brasileira, do mercado interno brasileiro à competição industrial internacional. Naturalmente, hoje a indústria brasileira responde por um diminuto papel na economia brasileira e o crescimento do agrobusiness, que é essa atividade agropecuária criada de um ponto de vista empresarial e, sobretudo, destinada à exportação, à competição no mercado internacional, a venda dessas commodities e o retorno no Brasil de dólares, né? Em parte são tributados e em grande parte são devolvidos aos acionistas das empresas e aos grandes pecuaristas ou agricultores organizados em forma de pessoa jurídica, não é? Naturalmente, com o crescimento do agrobusiness no Brasil, na década de 90, se inicia aí uma grande discussão sobre o termo agrotóxico ou agrodefensivo. Agrodefensivo é uma visão mais soft, né? Uma visão mais Teletubbies dos agrotóxicos, que são propriamente insumos químicos utilizados na agricultura para aumentarem a produtividade. Existe uma falácia de que caso não existisse agrotóxico, existiria fome no mundo. Pessoal, claro, nós temos hoje tecnologias que desenvolvem, que permitem uma grande produtividade no campo, tecnologias químicas que permitem essa grande produtividade no campo, mas também detemos outras tecnologias não tão agressivas que podem ser destinadas também ao aprimoramento da produtividade do campo. A questão é que existem concepções tradicionais e uma vez que você cria essas indústrias produtoras de agrotóxicos, que fornecem soluções mais econômicas e soluções mais robustas, imediatas, é como se fosse mais ou menos um antibiótico, né? Destinado às grandes lavouras monocultoras, como a produção de soja no Brasil, por exemplo, naturalmente aí nós teremos, à medida que essas indústrias produtoras de agrotóxicos se estabelecem no país e que, logicamente, faz parte do pensamento econômico que a utilização delas cria ganhos de competitividade, ou seja, diminuição do gasto para a produção dessas commodities, naturalmente a economia vai introjetar esse agrotóxico como algo natural. Só que aí, pessoal, existe uma questão que eu acho fundamental nós começarmos a aula aqui. Os produtores do agrobusiness, eles litigam muito, inclusive existe uma bancada no Congresso Nacional que é bancada por esse setor no Brasil, que é a bancada ruralista, né, que hoje apoia em grande parte o governo Bolsonaro. E aí existe uma tendência de expansão desse agrobusiness em direção às novas terras baratas, que são Roraima, sul do Amazonas, Acre, Amapá e Pará. Essa é a fronteira agrícola brasileira e ali se inicia um outro bioma, que é o bioma amazônico, que detém também outros interesses internacionais, naturalmente, né, de exploração dessas regiões, mas também, naturalmente, interesses legítimos de defesa dessas terras, que em parte são ocupadas por populações tradicionais. Entre essas populações tradicionais nós temos os remanescentes dos indígenas, né? Alguns são isolados, mas muitos não. Nós temos paralelamente a questão indígena também, a questão da mineração ilegal, né? Porque a mineração legal é bem mais fácil de ser resolvida, né? A mineração ilegal, essa mineração pulverizada e feita por pessoas físicas ou travestidas de pessoas jurídicas malucas por aí,
Essas sim são um grande problema, porque nem a reparação ambiental é possível você cobrar dessas pessoas, porque elas não têm nada no nome delas, né? Mas bom, pessoal, o fato é que a bancada ruralista, os agricultores, né, os grandes agricultores nacionais, que são organizados em forma de pessoa jurídica, eles também iniciam um movimento político para tentar disseminar a ideia de que os agrotóxicos são indispensáveis, que nós não utilizamos agrotóxicos suficientes no Brasil, que a nossa utilização é bem precária em comparação com outros países, em comparação da quantidade de terra que o Brasil detém, apta à produção rural, etc. Mas o fato é o seguinte, gente, esqueçam isso. Nós precisamos desenvolver um setor nacional que seja competitivo internacionalmente. Nós temos aí a agricultura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ficar de olho na utilização desses agrotóxicos no Brasil. Por quê? Porque essas pessoas que utilizam hoje os agrotóxicos, muitos agrotóxicos são extremamente poluentes e vão ficar aqui por dezenas, centenas de anos. E nós vamos ficar aqui no país também. Agora, os filhos dos sócios dessas pessoas jurídicas, ou os grandes produtores de commodities nacionais, esses vão ter dólares. E com dólares você mora em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo. Então você polui no Brasil e coloca o seu filho para morar na Suíça, as suas próximas gerações. Aí, meu filho, é muito fácil, né? E é isso que nós queremos evitar aqui. O fato é o seguinte, é agrotóxico mesmo. É tóxico, existe várias consequências para a fauna, para a flora e para os seres humanos. E nós bebemos essa água, não estamos conscientes dos efeitos colaterais que essas águas, mas não só os agrotóxicos, tá? Mas nossos produtos do dia a dia também, a água sanitária, tudo isso vai para a água, vai para onde, meu filho? A gente vai tomar isso de novo. Esse produto que você usa para crescer a barba, vai para onde? Vai para lá. Esse antibiótico que você tomou, vai para lá também. Tudo vai para a água. Então é necessário também que nós não demonizemos os agrotóxicos e esqueçamos também desses outros impactos ambientais que não são tratados. O vidro é vidro para tudo que é lado nessa cidade. Esses vidros são quebrados, essas cervejas são quebradas, esses vidros vão para o rio, os peixes engolem vidro. Então é necessário também que nós entendamos que existe naturalmente um movimento internacional que é financiado a título de contra-inteligência para sabotar a produção brasileira, esse setor brasileiro que é tão competitivo internacionalmente. Certo? É interessante que nós entendamos isso também. Mas, de qualquer maneira, nós não podemos tratar os agrotóxicos como meros agrodefensivos. Não é? Agrotóxicos são tóxicos e nós temos um vídeo aqui para tratar sobre esse tema. Eu gostaria de iniciar com vocês assistindo um pouquinho desse vídeo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olá, meu nome é Larissa Mies Bombardi, eu sou professora. Olá, meu nome é Larissa Mies Bombardi, eu sou professora do Departamento de Geografia da USP. Nos últimos anos eu tenho trabalhado sobre a temática do uso de agrotóxicos no Brasil, e em especial uma comparação com o uso de agrotóxicos na União Europeia. Eu publiquei recentemente um livro, se chama O Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. É um atlas com uma série de gráficos e mapas que abordam justamente essa questão. Eu fiquei na Escócia para realizar essa pesquisa, que é um pós-doutorado financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de São Paulo. E a ideia dessa série é trazer para vocês muitas informações importantes sobre o uso de agrotóxicos no país e alguns tipos de impactos que esse uso pode trazer na nossa vida cotidiana.
Por exemplo, você sabia que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos? Na verdade, nós e os Estados Unidos revezamos nesse primeiro lugar, desde 2008. Você sabia que a cada 2 dias e meio uma pessoa morre no Brasil intoxicada com agrotóxico? Você sabia que o número de intoxicações no Brasil por agrotóxicos nos últimos anos passa a casa dos milhares? 25 mil pessoas se intoxicaram no Brasil nos últimos anos com agrotóxicos. Você sabia que desse total de intoxicações, uma grande parte, 20%, são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos? Você sabia que até bebês de 0 a 12 meses são intoxicados anualmente no Brasil? Nos últimos anos foram mais de 340 bebês intoxicados. Você sabia que uma grande parte das intoxicações por agrotóxicos no Brasil são por tentativa de suicídio? Mais de 9 mil pessoas tentaram se suicidar ingerindo agrotóxicos nos últimos anos. Essas são questões gravíssimas que nós vamos tratar nessa série. E no próximo capítulo, a gente vai abordar justamente as últimas liberações de agrotóxicos no governo Bolsonaro nessa última semana de junho de 2019. Convido você, recorde de agrotóxicos no Brasil que tivemos nesse primeiro semestre de 2019. No dia 24 de junho, dia de São João, os brasileiros e brasileiras foram surpreendidos com a liberação de novos 42 agrotóxicos, novas marcas comerciais de velhos ingredientes ativos já utilizados no Brasil. É algo muito grave, porque é a primeira vez na história do Brasil em que nós aprovamos agrotóxicos em tanta quantidade e com tal velocidade. A média de aprovação de agrotóxicos no Brasil entre 2008 e 2015 foi de 136 novos produtos comerciais por ano. Depois houve um aumento em 2016, 2017 e 2018, chegamos à marca dos 450 novos agrotóxicos, novos produtos comerciais autorizados. Mas só esse ano, no primeiro semestre, foram 239, o que, se continuarmos nesse ritmo, vamos bater o recorde, chegaremos a mais do que 480 ou cerca de 480 novos produtos comerciais autorizados. É importante a gente saber que desses... Pessoal, é interessante essas informações que a professora passou, que nós somos um dos países que mais utiliza agrotóxico no mundo, mas naturalmente nós temos também uma das maiores produções agrícolas do mundo. Então isso deve ser levado em consideração, né? Bom, o problema é nós termos uma matriz econômica baseada na exportação de água e na exportação, a água que eu digo, os alimentos que nós estamos exportando água no fundo, né? Mas a preço de soja, não embutida a água. Estamos exportando também, de alguma maneira, riquezas brasileiras que são de alguma forma privatizadas, né? Os lucros são privatizados e os prejuízos são dissolvidos, porque a tributação incidente em cima da atividade nem sempre irá compensar o dano ambiental causado que esses agrotóxicos acabam por disseminar na população em geral e no meio ambiente, né? Então nós vamos ficar com esse prejuízo. É necessário que haja uma compensação em forma de tributo para que haja um desenvolvimento nacional e um plano para a recuperação desse meio ambiente degradado que vai ficar insustentável daqui a uns anos, né? Naturalmente vai ficar insustentável. Agora, pessoal, é bom que nós nos lembremos que nós temos um standard alto de proteção ao meio ambiente. Em outros países, como a China, é de se ver, é de se salientar, eu que morei lá, eu vejo que o standard de proteção do meio ambiente é muito mais baixo e que o ser humano é bem resistente, né, a essa poluição ambiental. Mas não significa que eu estou falando que nós temos que descer o nosso standard, mas eu quero dizer que nós aguentamos muita coisa. No entanto, acredito, naturalmente, enquanto professor, que a utilização massiva de agrotóxicos não pode ser um meio para o desenvolvimento nacional. É impossível nós criarmos um país independente se utilizando por gerações e gerações de uma produção agrícola que vai ser cada vez mais relativizada por meio de competições internacionais e nós criarmos um modelo de desenvolvimento nacional baseada na poluição ambiental, que esses produtos vão naturalmente trazer ao longo dos anos. Gostaria de mostrar para vocês também, pessoal, um outro vídeo relacionado aqui à utilização dos agrotóxicos, tá? Um momentinho, vou colocar o vídeo aqui em ativação, de maneira muito rápida. Pessoal,
reparem o seguinte. Estratégicas e investigativas de mercado. Esse vídeo aqui... Todo o Brasil divulgou para todo lado títulos como esses. O Brasil é um dos países que mais usam agrotóxicos em todo o mundo. Em 2017, foram aplicadas 540 mil toneladas na agricultura. No mercado, existem 2.201 agrotóxicos diferentes. Claro que boa parte da imprensa que é contra o desenvolvimento do Brasil caiu matando, alertando por meio de reportagens sensacionalistas que desde o início do governo de Jair Bolsonaro, 262 tipos de agrotóxicos já tiveram registros autorizados pelo Ministério da Agricultura, num ritmo de liberação jamais visto. E mais, que entre os 51 novos agrotóxicos aprovados estão alguns com o princípio ativo sulfoxaflor, que controla insetos que atacam frutas e grãos. Todos nós nesse mundo gostaríamos de ter a preço barato e em grande quantidade 100% dos alimentos ecologicamente corretos vindos da produção da natureza. Mas esse sonho não pode ser realizado, já que para ter escala é preciso usar, dentro de rígidas regras de segurança, os chamados agrotóxicos, e que preferimos chamar aqui de protetores químicos. Olha, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de criticar nesse vídeo. Esse vídeo, naturalmente, ele traz uma perspectiva que nós não podemos ignorar. Existe um movimento internacional que busca diminuir a competição brasileira no mundo em relação à sua produção agrícola. Naturalmente, a agropecuária como um todo. Nós somos digamos assim, players internacionais na produção do setor primário e nós ajudamos a compor o preço internacional dessas commodities. Agora, existe uma crítica que eu gostaria de fazer esse vídeo, muito clara, que é o seguinte. Primeiro, se utilizam aqui de uma pessoa com uma aparência tradicional, uma senhora, né, elegante, nós sabemos, é elegante, uma senhora bonita, para buscar caracterizar um argumento. Você não vai colocar ali um cara de bandana, um cara com dreadlock para falar isso. Então perceba que existe todo um movimento conservador, não é, que associa a imagem do presidente com a imagem do agronegócio, que são coisas totalmente distintas. O presidente Jair Bolsonaro é do Rio de Janeiro, São Paulo, não tem nada a ver com o agronegócio, só que ele foi incentivado. Um dos pilares do governo é a bancada ruralista, porque ele tem esse discurso de desenvolvimento da Amazônia. Desenvolvimento, vamos dizer assim, claro, umas pessoas podem chamar de desenvolvimento, outras questões de utilização de maneira diferenciada da terra da Amazônia e da floresta, né? De uma maneira mais, digamos assim, agressiva. A Amazônia é nossa e nós podemos explorá-la. Naturalmente a Amazônia é nossa mesmo, né? É necessário que nós saibamos discernir entre esse discurso que nos prejudica e, ao mesmo tempo, nós sermos ventrílocos de interesses internacionais. Mas a proteção da Amazônia também é um interesse nacional. Nós não podemos esquecer disso. E a verdade é o seguinte, a bancada ruralista gosta muito desse discurso do governo atual de expansão da fronteira agrícola, a Deus dará, para a Amazônia. Pessoal, a Amazônia é nossa, mas se nós não nos ligarmos, a Amazônia não será nossa, será desse grupo que controla os interesses produtivos primários brasileiros, exportadores. Esse pessoal hoje é brasileiro, amanhã não é. O livre fluxo de capital faz com que essas pessoas hoje sejam... Os filhos já estudam fora e os netos não terão vínculo nenhum com o Brasil. Nós não podemos esquecer disso. Precisamos estar atentos a essa realidade. Pessoas que nascem brasileiras, os filhos às vezes não serão, os netos também não. Então, hoje se defende falando que é um interesse nacional e tal, mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Você começa a ter muito dinheiro, a sua tendência é mandar o seu filho para fora. E de repente seu filho não quer voltar. Tá? Aí aquilo que era brasileiro passa a não ser mais. E o neto então não vai ter conexão nenhuma com o Brasil. Pessoal, atentos. O que eu acho criticável nesse discurso aqui
encampado por essa jornalista ou essa apresentadora, digamos assim, essa senhora, é que vocês vão ver lá no final do vídeo que o link eu vou deixar aí na descrição, tá? Tá aqui agrotóxico, a mentira que todo brasileiro repete. Realmente ele coloca questões estatísticas que devem ser levadas em consideração, de que nós usamos mais, porque produzimos mais também, porque temos as terras mais agricultáveis do mundo, é verdade. Mas, pessoal, não podemos esquecer também que esse canal ele é bancado por determinados interesses, que não necessariamente serão seus interesses enquanto brasileiro, enquanto residente na sua cidade. É necessário que você entenda isso. O campo nem mesmo emprega tantas pessoas como empregava antigamente, em função da robotização, né, da maquinização da produção. E aqui se coloca, nós utilizamos bem menos agrotóxicos per capita, mas a questão é quais tipos de agrotóxicos que você usa aqui no Brasil. Se você usar menos agrotóxico, mas o agrotóxico bem potente, você aniquila muito mais o ambiente com a utilização de um tipo de agrotóxico só. Então lá na União Europeia, de repente, eles utilizam 10 mais brandos, menos agressivos aos seres humanos e aos animais e à flora. Mas aqui no Brasil, o pessoal bota para colocar o mais potente. Aí, meu amigo, você pode realmente aprovar 5 agrotóxicos, poucos agrotóxicos no país. E esses 5 foram extremamente potentes, e é o que aconteceu. Nós vamos colocar aqui na aula a aprovação de vários tipos de agrotóxicos de nível de toxicidade mais alto possível, que foi aprovado. É porque, gente, a verdade é que esse tipo de cultura é insustentável. Países que se preocupam com sua população, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de sua saúde, jamais vão autorizar que você crie uma economia de larga escala e polua, a Deus dará, os aquíferos, porque, gente, os agrotóxicos vão parar na água. A água que está embaixo, que nós vamos tomar essa água, e essa água vai se irradiar para o mundo todo, né, sobretudo para a América Latina. Nós não devemos nos deixar cair em falácias. Esse canal aqui representa um grupo econômico forte que busca influenciar o Brasil, que também é influenciado por um outro grupo econômico forte vindo de fora, que busca desestabilizar esse setor econômico brasileiro. Então, assim, não há lados, pessoal, apenas jogadores. Agora, vocês têm que entender que no meio desse jogo nós estamos com as nossas vidas, nós não estamos ganhando dinheiro com isso, né? Não se esqueçam disso. Quem está ganhando dinheiro são eles. Claro que você pode comprar ações também dessas empresas, né? E aí você vai ganhar um dinheirinho, uma pontinha, mas a grande massa da população brasileira não ganha dinheiro com isso. Então existe muita falácia aqui nessa conversa dessa senhora, tá? Na minha visão. Mas é um tema a se considerar, sobretudo essa perspectiva de que se busca sabotar esse setor da economia nacional, porque exerce uma competitividade internacional inevitável, né? Pessoal, gostaria de mostrar isso para vocês e agora passar propriamente, né, ao texto legal, certo? Vamos aqui para o texto legal, propriamente. Vamos lá. Gente, 80% da nossa produção de soja vai para a China. 59% dos agrotóxicos são de produção chinesa, utilizados no Brasil. Desde 2009, o governo Bolsonaro aprovou 211 novos agrotóxicos para uso no Brasil. Isso foi um recorde histórico, desde 2019. Mas não necessariamente a aprovação desses agrotóxicos iria gerar danos ambientais que já não estavam sendo gerados pelos agrotóxicos então existentes. É necessária uma pesquisa efetiva sobre qual a qualidade desses agrotóxicos. Mas existe entre esses agrotóxicos uma parcela significativa, se eu não me engano são 41, que foram vedados na União Europeia, a sua utilização em função dos danos causados, os danos tóxicos, toxicológicos causados às populações, tanto de seres, né, seres vivos em geral, né, seres humanos também. Então é necessário que nós entendamos isso, né? Na União Europeia, claro, a União Europeia é o grande standard para o mundo. Gente, nós sabemos que a vida vale mais na União Europeia, né, do que no Brasil. Nós sabemos muito bem disso. Basta você dever um traficante que você vai ver como a vida vale aqui.
Classificação toxicológica. A Anvisa coloca nível 1 a nível 4. Nível 1 extremamente tóxico, nível 4 pouco tóxico. O IBAMA classifica em relação não ao nível tóxico em relação aos seres vivos, mas toxicidade em relação ao meio ambiente. Então, nível 1 extremamente prejudicial, nível 4 pouco prejudicial ao meio ambiente. Agrotóxico principal utilizado no Brasil detém essa base química glifosato. Gente, causa muito mal esse glifosato. Inclusive tem um cara do Greenpeace aí que ele pulverizava pelo avião esse glifosato e ele acabou com seríssimos problemas de saúde. E ele foi a personificação da luta contra a utilização desse glifosato na agricultura. E olha, aqui no Brasil jogaram glifosato aí errado, atingiram até cidades, né? Populações do campo. Jogaram agrotóxico em cima do pessoal. Bateu a corrente de vento, caiu no lugar errado e o pessoal tomou uma chuva de agrotóxico. Gente, isso acontece, aqui não é noticiado o tempo todo, né? E nós vivemos em outra realidade aqui no meio urbano, né? Mas nós somos extremamente dependentes da vida agrícola, né? Naturalmente, nossos recursos alimentares vêm todos da produção do campo. Mas veja, a maior utilização de agrotóxicos, pessoal, não é da produção de alimentos que nós comemos no dia a dia, mas em si a utilização desses agrotóxicos é para a destinação dessas commodities internacionais que serão vendidas no mercado externo ao brasileiro, né? E que será devolvido aí a busca de dólares no país para equilibrar a balança comercial brasileira. Gente, no Brasil houve um massivo desaparecimento de abelhas em função da utilização do agrotóxico. Tá? A revista Nature publicou um artigo sobre isso, de um pesquisador, sobre o desaparecimento massivo de abelhas no Brasil e se atribui isso à utilização dos agrotóxicos. E se nós não temos abelhas, nós teremos o quê? Problemas com a polinização, problemas ambientais gravíssimos ao longo de gerações. Como eu digo para vocês, esse pessoal ganha dinheiro, manda o filho para fora e nós ficamos aqui, muito atentos a esse discurso de desenvolvimento nacional e muito atento a isso, pessoal. Claro, naturalmente, nós somos dependentes hoje da exportação de commodities para mantermos o Brasil funcionando. Mas isso é um problema estrutural brasileiro que o governo Vargas buscou evitar lá na década de 40, né, com a industrialização do Brasil via restrição de importações. Nós mudamos essa matriz e ganhamos o quê? Viramos grandes produtores agrícolas. Isso é insustentável. Nós vamos vender um caminhão de soja para comprar um iPhone. Entendeu? Insustentável. Não dá para se fazer um modelo de desenvolvimento nacional com base nisso. Tratamento legal, pessoal, do agrotóxico nós temos aí no artigo 220 da Constituição. Temos a competência comum e a competência concorrente. Competência comum para executar e fiscalizar políticas ambientais, inclusive a utilização de agrotóxicos. Competência concorrente para legislar em matéria de agrotóxicos, tá bom? Lei, pessoal, o que gostaria de falar sobre a lei? A lei é a Lei 7.802 de 89. A última modificação dela foi nos anos 2000. Ela traz no seu artigo 2º o conceito de agrotóxico e seus componentes. Vocês têm que dar uma lidinha nesse conceito que está lá, o que é agrotóxico, etc. Aquele conceito aberto, né, mas que dá para ser caracterizado. É necessário que haja um prévio registro na Anvisa para ingresso ou produção do agrotóxico no país, senão você entra na espécie contrabando, tá? Não é descaminho não, é contrabando. Os prestadores de serviço de aplicação de agrotóxico na agricultura, eles devem ser registrados, tá bom? É necessário um prévio registro dessas pessoas que desempenham essa função. Agora é interessante nós colocarmos aqui, pessoal, que grande parte também dos agrotóxicos que entram no Brasil e causam grandes danos ambientais, eles entram por meio de contrabando do Paraguai, da Bolívia. E aí os pequenos agricultores, às vezes desconhecedores, utilizam aquilo de maneira indiscriminada e sem saber o que estão fazendo e causam um grandíssimo impacto ambiental e também as suas próprias vidas, né? Quem pode propor o banimento do agrotóxico? Existem associações, legitimados ativos específicos que estão no artigo 5º, que podem propor o banimento de determinado agrotóxico no Brasil, em função de estudos científicos, em função de problemas estruturais da sua utilização segundo o clima brasileiro, a ecologia brasileira. Competência administrativa e legislativa é da União,
dos estados e dos municípios, né? Isso aí acompanha ali a competência comum e concorrente que está na Constituição, nos artigos 23 e 24, respectivamente. Coloquei, os dois estão no caput, inciso 6º, tá? 23 caput, inciso 6º, 24 caput, inciso 6º, competência comum, competência concorrente. 220, parágrafo 4º, diz sobre a vedação de você divulgar agrotóxico, a Deus dará, nas mídias, né? Como assim, ó, compra o agrotóxico tal. Não, existe toda uma legislação para você não divulgar a compra desse agrotóxico sem nenhuma restrição. Incentivar, né, de maneira indiscriminada o uso. É necessário que a venda de agrotóxico no Brasil se dê através de receita, claro que não vai ser um médico que vai prescrever, né, vai ser um profissional habilitado da agricultura nessa seara. Bom, você descumprir os cuidados na utilização estão tipificados, esse descumprimento, como crime, no artigo 15 e 16 dessa lei. Então essa lei traz tipos específicos da utilização indevida do agrotóxico na agricultura. Temos também a previsão de uma infração administrativa no artigo 17. E necessário então que nós saibamos que existe uma previsão de crimes ambientais nessa lei e também de infração administrativa que vai ser aplicada pelos órgãos do SISNAMA. Quem é o SISNAMA, pessoal? Sistema Nacional do Meio Ambiente, detém um conjunto de órgãos, entre eles seus órgãos fiscalizadores das leis ambientais, e o SISNAMA está previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Esses órgãos, como o IBAMA e os órgãos de competência estadual, né, as SEMAS aqui no estado do Amazonas, que irão fiscalizar a execução dessa política nas suas esferas de atuação. Pessoal, eu finalizo aqui a aula, tá? Interessante que nós saibamos que a Lei 7.202 de 89 é que regula o tema agrotóxico, mas existem vários tratamentos infralegais. O presidente Bolsonaro, na época que ele trouxe a maior utilização dos agrotóxicos nos dias de hoje, se fez através da Anvisa. A Anvisa está subordinada ao Executivo, mas é uma agência, né? Não esqueçamos que a Anvisa é uma agência de vigilância sanitária, que está vinculada à estrutura do Executivo Federal, mas que é uma agência que detém também sua competência regulatória em paralelo à presidência da República, né? Mas pressões naturalmente acontecem. Gente, finalizo aqui a nossa aula, peço para que vocês assistam mais aulas da professora Larissa Bombardi, tá, do Departamento de Geografia da USP, especialista em agrotóxicos. Acredito que ela sim fala de um ponto de vista que nós devemos levar em consideração. Naturalmente, somos dependentes ainda da cultura, da monocultura, né, de soja e outros commodities exportáveis do Brasil, mas esse não é um modelo passível de levar o Brasil ao desenvolvimento nacional. Pelo contrário, isso vai gerar no Brasil, em larga escala, um problema ambiental grande que todos nós vamos pagar a conta. E aqueles que ganharam seus lucros vão embora do país se o Brasil se afundar em problemas ambientais. Vamos levar isso em consideração. Pessoal, termino aqui a aula. Um abraço a todos. Espero que tenha sido útil. Tá bom? Qualquer dúvida, fica meu e-mail, está aí na descrição do vídeo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.